Acha que isso tem uma coisa a ver com uma falta de diferenciação entre o zelo pela verdade, que é uma marca do evangelicalismo, e abertura, sabe, com a realidade? Porque assim, acho que as pessoas elas confundem, né, essas duas coisas. Elas acham que por elas terem um zelo pela verdade, né, acreditarem que há uma verdade, que Jesus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade e tal, que nada mais pode ser verdade, né? E que você não tem uma abertura epistemológica, né, para o conhecimento que vem de outras áreas, seja da ciência, seja de fontes confiáveis que você geralmente não concorda, sei lá, a pessoa que não gosta da Jovem Pan, não gosta da Globo e tal, né? Esse tipo de discussão da fonte. Olá, bem-vindos ao Fé Pública, esse seu cantinho na internet para falar sobre verdades, democracia e sem fake news. Perfeito, muito bom. Eu sou Thiago Melo, sou teólogo, cientista da religião. E eu sou Cacau Marques, sou pastor batista e professor de história, e hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre fake news e o que a gente tem a ver com isso. Que tema, né, cara? Que tema, né? Que tema, um tema que eu já queria falar há um tempão, porque tá muito em alta nas discussões sobre política, democracia. Eu queria falar faz tempo, mas eu não acreditei, eu achei que era fake. E assim, a gente tem sido, né, Cacau, aqui, tipo, um tanto propositivo, né, no podcast, né? A gente tá tentando não só fazer críticas, né? Às vezes a gente faz mais críticas e tal, mas assim, o nosso objetivo é também propor algumas coisas, né? Para que a gente possa pensar no nosso mundo, nosso panorama social e político de forma mais propositiva, né? Como evangélicos, como a gente pode contribuir com o cenário, né? Então, acho que essa seria a ideia de falar sobre fake news aqui. Mas antes, seria interessante falar sobre o fenômeno das fake news, né? Porque, veja, é claro que fake news sempre existiu, né? Notícias falsas. Esse nome, inclusive, é um nome meio, né, que veio... Veio do quê? Você lembra como surgiu esse nome fake news? Foi com a internet, não foi? Não, foi o Trump, no outro mandato dele. Ele chamava, eu não me lembro qual era a TV, mas ele chamava um canal de notícias de fake news. Vocês são fake news e tal. I'm not going to give you a question. You are fake news. E não significava exatamente o que a gente chamava de hoax. Lembra hoax? Que eram as mentiras, que eram as farsas. Lembra que tinha até o site aí, farsas, né, tal. Então, não era exatamente isso. Fake news era a mídia que mentia. Sim, entendeu? Então ela surge num grupo que tá questionando a mídia tradicional, né? Sim. E depois virou, na verdade, que as fake news eram as notícias falsas. Aí teve aquela entrevista dos fatos alternativos, lembra? Não, vou trazer fatos alternativos. Fatos alternativos, que negócio é esse? E aí pegou esse negócio de fake news aí. Mas a princípio era uma crítica do Trump à mídia tradicional e depois virou justamente o contrário, né? Que realmente que a gente entende que até naquele episódio especificamente Trump estava tentando emplacar as suas news como news verdadeiras, né? Total. E chamando a apuração jornalística de fake, né? Então, aí o termo foi invertido. Legal, legal. Bom saber disso. Mas assim, a noção de notícias falsas é uma noção antiga, né? Qualquer disputa, conflito político, ideológico, de narrativas, como a gente diria hoje, né? Boato, tudo isso tem a ver com essa noção de notícias falsas. Mas esse fenômeno mesmo acontece nas redes sociais com muita facilidade, né? Muito mais do que acontece no boca a boca, na verdade, né? Porque as redes sociais elas têm um mecanismo que propulsiona, digamos assim, as fake news, né? Então, só pensar, por exemplo, na dinâmica dos algoritmos, né? Tem um dado da Agência Brasil que eles na verdade, eles divulgaram os dados do MIT, mas eles falaram que no Brasil esse fenômeno também ocorre, dizendo assim que as fake news, elas se espalham 70 vezes mais do que notícias verdadeiras. Nossa! Né? E elas também demoram, eu não sei quantas vezes, mas muitas vezes mais para serem desfeitas, né? Em comparação com notícias verdadeiras.
brincadeira. E isso tem a ver com a dinâmica dos algoritmos do Instagram, do Facebook, enfim, do YouTube, porque aquilo que gera engajamento é mais distribuído. E esse tipo de notícia, né, notícias que geralmente têm um alvo, que as notícias de fake news, elas são geralmente com um objetivo combativo, né, na política, elas que têm um alvo, geralmente elas levam também elas ganham mais distribuição, porque elas geram mais comentários, geram likes, gera engajamento, compartilhamento e tal. Então tudo isso faz com que a gente receba mais fake news do que a gente gostaria. Mesmo que a gente não queira, né, chega até nós muito facilmente, né? Não só pelo Zap, né, curtir os tias do Zap, não é só isso. Chega justamente pela dinâmica das redes sociais. Que são ideias feitas para repercutir, né? E esse que é o lance, a história, não, a realidade nem sempre ela é tão empolgante, né? Então se você cria uma narrativa com a ideia de repercutir, vai repercutir mais, né? Então as limitações da realidade, né, que fazem com que às vezes algumas coisas que seriam mais interessantes fiquem desinteressantes, você não tem quando é ficção, você inventa o que você quiser, né? E aquilo bate mais. E os algoritmos que são feitos para te manter mais tempo conectado, vão retribuir isso. Então, assim, não é uma grande conspiração dos CEOs das Big Techs para criar uma realidade paralela. Não, é uma tentativa deles de fazer o produto deles ter mais dinheiro e com isso eles acabam recompensando o tipo de informação que não é informação, na verdade, de desinformação, né? Total. Então, e aí tem, claro, né, várias discussões, por exemplo, sobre as IAs, que elas podem fazer um filtro, né, de várias notícias, para que, chegando assim, no próprio momento de postar, se for uma notícia falsa, flagrantemente falsa, a IA ela pode detectar e não publicar. Só que isso não é lucrativo para as empresas. Então as grandes né, empresas, as Big Techs, elas realmente têm um interesse de manter essa suposta liberdade, né? Como é o que o Musk fez no Twitter. Porque as notas da comunidade. As notas da comunidade, que é aquele negocinho que a gente vê embaixo de todos os posts, era assim, que alguém escreve lá, olha, todos não é bem os posts, assim pô, e tal. Você tá seguindo uma galera bem ruim. Não, todos os posts. De alguns posts. De pequena parte dos posts. Sua bolha tá muito... De 1% dos posts. Então, quando você vê lá essa nota de comunidade, é uma ferramenta que o Musk usou, que o time dele de engenheiros, né, criou para que eles pudessem manter a liberdade do algoritmo, ou seja, o algoritmo não priva ninguém, ele não tem. E aí tem as disputas internas lá. Exatamente, E aí a comunidade escreve notas e aí eles vão, tipo assim, ó, vocês que resolvem. Agora, vou ser né? bem sincero, eu acho que talvez seja um ponto de discordância. Eu não tô utilizando o Twitter mais, mas quando eu utilizava, assim, né? O X. Mas, né? Eu ainda tenho acesso ao Twitter, mas eu não tô lá. Sim. Eu achei uma boa medida, cara. Achou uma boa medida? Por incrível que pareça. Sabe por quê? Por um motivo. Ele leva o post mentiroso junto com a contestação. Acredita que eu tava falando? Sim. Que um grande problema da contestação é levar ele... Eu não sei se eles bolaram isso, não sei. Mas assim... acaba que funciona, que ajuda, entendeu? Eu, na época, eu era até daqueles que fazem parte de avaliar as notas de comunidade. Olha aí, tá eu me inscrevi sommelier de fake news. Na época lá, acho que tinha, você podia se inscrever, então eu escrevi, eles pegaram lá as características e falaram, beleza, você pode ser. E aí sempre aparecia pra mim lá, olha, precisamos da sua avaliação aqui, essa nota tá... Eu nunca escrevi nenhum... Não, eu já escrevi nota também, mas era muito raro fazer isso. Eu mais avaliava notas que outros escreveram. E aí, assim, eles exigem que tenham bons links, entendeu? Então, uma das maneiras de você avaliar ela tem bons links, né, confiáveis, porque a pessoa que está contestando, ela tem que ter um motivo para contestar, entendeu? Mas assim, uma coisa não exclui a outra, né? Não. Eu acho que a inteligência artificial que a plataforma ela pode oferecer, né, ela pode mitigar muito. Né? A parte de moderação, ela realmente é muito mal feita. Ela é muito mal feita mesmo. Se você faz uma denúncia, eu já denunciei muitos tweets. A maior parte, assim, alguns flagrantemente contra os políticos do site. Não é nem contra a lei, não. Cara, a maior parte... Não infringiu nada, E claramente infringiu, sabe? Sim. Então, assim, essa parte da moderação é muito ruim. Mas
teve um bom efeito na nossa comunidade, que ainda que os caras não moderem muito, pelo menos a contestação chega, entendeu? Sim. Tipo assim. Total. Então, e uma coisa interessante sobre esse coisa das fake news e das redes sociais, o algoritmo, tudo isso, é que acirra muito a polarização. Né? Porque você meio que é forçado a escolher um lado e a reforçar o lado que você pertence. Demais. Né? E assim, o algoritmo, ele vai te alimentar nisso. Exatamente. Cara, exatamente. o meu Instagram é de direita e meu TikTok é de esquerda. Sim. É impressionante, O cara. meu Facebook é de direita, o meu Instagram é de Cara, mas é impressionante. Se eu vou nos Reels, é uma coisa. Se eu vou no TikTok, é outra. E é impressionante que, assim, muito do conteúdo dos dois né? Bom, agora meu TikTok ele só é Misael, advogado de Alexandre de Moraes. Muito bom. É a única coisa que eu tenho. Sem mais nem menos. Paga o cartão aí, compra outra coisa no cartão e fica só a bola de Neves. devo, mas pago quando eu Zé. O resto a gente corre Adeus. a melhor. Do jeito que a gente puder ir. Senhora, nosso pastor Ronaldo nos soltar? Mas é isso, né? Mas então me diga. Muito, né, a polarização. Então agora você me responde uma pergunta. Como evitar as fake news da melhor forma? Tem gente em casa que não sabe. Cara, eu não aguento. O Misael, ele é um gênio. Ele é muito bom, cara. Muito bom. Fica aí um conteúdo bem mais importante do que o nosso. Que é o dele. Exato. De colocar ordem na sociedade. O único homem que pode unificar esse país. Unifica todo Mas mundo. assim, agora falando sério, essa questão da polarização e da radicalização, ela vem muito porque se é feito pra repercutir e aquilo que te indigna mais repercute mais, você compartilha mais, vai criando uma bolha, né? Uma bolha assim, que não é o termo bolha, qual que é o termo? Câmara de eco. Câmara de eco, que faz muito mais sentido, inclusive, né? Câmara de... Então, esse aí é uma das... responde a pergunta por que a gente cai em fake news, né? Porque assim, uma coisa são as fake news, outra coisa é a gente compartilhar, a gente se engajar com fake news, desde as mais bobas até as mais sérias. Eu digo mais bobas porque, você lembra esses dias atrás, com essa IA nova do Google, acho que é Evo 3, né? Evo 3. Que ela gerou aí um videozinho de um canguru que foi barrado no aeroporto. Ah, foi. Então tinha um canguru, a dona do canguru e uma pessoa aqui que trabalha na empresa de avião e barrando o canguru de entrar, e ele era tipo animal de suporte emocional. Não, vou te dizer que eu tenho um amigo aqui das interwebs, que eu não vou dizer quem é, porque ele é famoso. Claro, não vai revelar. Que ele acreditou que a Marisa Maiô existia. Aí, tá vendo aí? Não, ela poderia existir, seria muito legal. Mas assim, é uma fake news de alguma forma, porque é uma mentira, né, que foi elaborada por uma IA generativa, mas essa é uma boba, né? A gente pode pensar numa mentira maior, tipo, eu não quero ser polêmico nesse episódio, mas só mencionando esse fato aqui, de quando teve a fake news de que o Bolsonaro tinha declarado estado de sítio, né, quando ele perdeu as eleições. Foi uma coisa bem mais contida em certos grupos de WhatsApp, né? Nem tinha inteligência artificial, não tinha, mas não que chegou lá nos caminhoneiros, exatamente. Verdade, foi mesmo. Vários vídeos, o movimento no Brasil, assim, generalizado, muita gente de vários lugares, pessoas que estavam nos quartéis ainda, tal, tudo isso, né, nesse momento de ebulição. E o que é pior, porque quando é no WhatsApp ainda, ela entra e ela fica voltando, né? Então, assim, tem um vídeo de uns caminhoneiros comemorando. Passa 2 dias e essa mensagem chegou num quartel e agora a galera... E aí a mensagem deles comemorando chega no outro como sendo atualizada, porque não é o mesmo, entendeu? É muito complicado. E aí se retroalimentam, né? Então a pergunta assim, por que a gente cai em fake news? É porque as redes sociais, elas propiciam um ambiente de câmara de eco, né? Qual que é a ideia de câmara de eco? De que você tá numa câmara, né? Ou num lugar fechado, onde tudo que você ouve é um eco daquilo que você acredita, né? Ou aquilo que você consome, pensando em termos de algoritmo, né? Aquilo que é entregue para você e você se engaja. Então você acaba recebendo só isso. Então você não tem contato e nem possibilidade de ver outras coisas, né? O que dificulta muito a nossa capacidade de diálogo, e isso, de alguma forma, acirra ainda a polarização. O outro fenômeno é o fenômeno de viés de confirmação, que é um fenômeno que ultrapassa redes sociais, porque viés de confirmação tem a ver com aquilo que, assim, nós temos mais facilidade
facilidade em acreditar. Isso é um mecanismo neural nosso, não tem a ver com... assim, a gente tem mais facilidade em acreditar naquelas coisas que a gente já... Aliás, desculpa, a gente tem mais facilidade em concordar com aquilo que a gente já acredita, previamente acredita. Então a gente usa o que a gente consome como vieses de confirmação. A gente tem vieses para confirmar aquilo que a gente já concorda pela boca de outra pessoa. Como então, isso pode estar errado se é exatamente o que eu penso? Perfeito, exatamente. É uma lógica meio Michael Scott, assim, né? Mas ela tá muito presente nas redes sociais porque é o jeito que as plataformas funcionam no final das contas, sabe? Elas funcionam assim, porque se você... Veja só, a questão é assim, as redes sociais, elas não te cobram para você estar lá. Isso significa que você é o produto, né? A sua atenção tem a ver com isso, o pessoal chama de economia da atenção, não é? É assim, a sua atenção, o seu tempo de tela é o produto, porque você vai ser exposto a propagandas, a marcas, a influenciadores com marcas e tal, a conteúdo. Então tudo isso está gerando dinheiro para as plataformas no final das contas. Tudo é sobre lucro aqui, né? Nessa dinâmica toda, né? Não tem a ver com a verdade, não tem a ver com propiciar a democratização das mídias, como era o objetivo da internet no seu começo. As redes sociais, elas funcionam numa outra lógica. Então, elas ajudam, nesse caso, elas pioram, né? Porque ajuda é uma palavra positiva, elas pioram a situação política que a gente vive, deixando as coisas mais polarizadas ainda. Agora, a questão que a gente tem que se perguntar, como evangélicos, como crentes e tal, é como que a gente lida com as fake news, né? Primeiro, acho que a gente precisa abordar a suscetibilidade especial dos evangélicos, aí vou falar dos evangélicos brasileiros, mas eu sei que isso chega também a outros lugares, as fake news e as teorias da conspiração, né? Que são essas... O que são teorias da conspiração? Elas são narrativas que conectam informação. Essa é uma ideia, ou melhor, narrativas que conectam dados, né? Essa é uma ideia que eu pego do Byung-Chul Han, do Infocracia, né? No Infocracia ele fala que nós vivemos uma ideologia chamada dataísmo. O que é o dataísmo? É que nós temos dados sobre tudo. O que a gente não tem? A gente não tem a teoria, né? Essa é uma ideia que ele já tinha um bom tempo antes de publicar esse livro, quando ele questiona um artigo da Wired, acho que, né? Que o cara fala, a gente não precisa mais de teoria, que a gente tem dado para tudo. Ele fala, não, agora é que precisa de teoria. O que a gente vai fazer com dado? Então, ele diz, a gente não tem teoria, a gente não tem narrativa que conecte os dados. Então, como a gente julga um dado do outro? Como a gente julga a confiabilidade de uma informação da outra? E aí ele vem com essa ideia de que as pessoas têm uma carência de narrativas unificadoras, então elas criam essas narrativas que servem ao mesmo tempo para a conexão desses dados e para o julgamento dos dados. Então se chega um dado que não bate com a minha narrativa, eu jogo ele fora, entendeu? Eu desconsidero. Então assim são as teorias da conspiração, elas conectam essas coisas todas. Dá um exemplo aqui. O homem não chegou na Lua, uma teoria da conspiração conhecida, certo? Como as pessoas sustentam essa teoria da conspiração até hoje? Elas conectam os dados que elas têm, que possibilitam esse tipo de ideia, e descartam os dados que vão contra essa ideia. Mas ela tem antes a narrativa, que é o homem não chegou na Lua, ou pelo menos não chegou naquele ano, certo? Então, é a mesma coisa com terra plana, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, a gente tem um problema nesse assunto das teorias da conspiração, porque as teorias da conspiração, então, elas partem, e as fake news, desculpa, elas se alimentam dessas narrativas alternativas. Sim. Ok? Total. Narrativas alternativas. Nós, evangélicos, temos já uma narrativa alternativa. Entendeu? Que, obviamente, não nos impõe viver de fake news, mas nos acostuma frequentemente a questionar a realidade. Sim. E isso é um problema. A gente lida mal com o método científico. Por que a gente lida mal com o método científico? Porque a gente não consegue relacionar a revelação com a ciência, sabe? Na verdade, a gente tem várias maneiras de relacionar isso e dá muito para fazer isso. O Tiago é da ABC2, Associação Brasileira dos Cristãos da Ciência, né? Então dá para fazer isso. Só que a gente... Um tipo de conflito típico do começo do século XX nos levou a enxergar esse tipo de rivalidade. Aprendemos a ciência até um ponto e depois ela deve ser desconsiderada para não invadir o meu espaço, quando na verdade não existe esse tipo de incentivo nem na Bíblia e nem na tradição cristã. Então, o que acontece? Falta às vezes uma confiança
na própria apreensão da realidade, entendeu? É uma crise epistemológica evangélica, sabe? E aí a gente abre então espaço para fazer afirmações que não são afirmações de fé, são afirmações fideístas, ok? O que são afirmações fideístas? Eu creio porque eu creio, é assim porque é assim, entendeu? Então isso abre um campo para questionamento que traz às vezes uma realidade que é uma realidade verificável para o campo do não verificável. Não tem como eu verificar essa realidade. Você acredita numa coisa, eu acredito na outra. O que é assim, o grande plot twist da minha história como estudante de teologia. Porque quando eu comecei a estudar teologia de maneira oficial, o grande medo dos meus professores era o pós-modernismo, a pós-modernidade faz com que não haja verdade e que tudo seja opinião. Hoje eu já ouvi inúmeras vezes pastores falando, não, mas isso é uma questão de opinião, você acha que é isso, eu acho que é aquilo. Entendeu? Então, assim... Durante a pandemia... Eu não esperava esse plot twist. É verdade, cara, total. Entendeu? Você não acha que isso tem uma coisa a ver com uma falta de diferenciação entre o zelo pela verdade, que é uma marca do evangelicalismo, e a abertura, Deveria sabe, ser. com a realidade? Porque assim... acho que as pessoas elas confundem, né, essas duas coisas. Elas acham que por elas terem um zelo pela verdade, né, acreditarem que há uma verdade, que Jesus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade e tal, que nada mais pode ser verdade, né? E que você não tem uma abertura epistemológica, né, para o conhecimento que vem de outras áreas, seja da ciência, seja de fontes confiáveis que você geralmente não concorda, sei lá, a pessoa que não gosta da Jovem Pan, não gosta da Globo e tal, né? Esse tipo de discussão da fonte. Curiosamente, Então, quando eu estava na faculdade, a oposição não era Jovem Pan e Globo, era Veja e Carta Capital. cada vez vai mudando. Então, o que se considera extrema esquerda foi ficando cada vez mais no centro. A Veja hoje esse centro tá Não, tô falando na Globo, né? verdade, a Globo tipo, era considerada Total. reacionária naquela época. Verdade. Mas o pessoal de esquerda old school ainda não gosta da Globo, né? Por causa Não, da tem um vídeo ditadura muito e legal tal, de quem que é? Da Marisa Hort, né? Falando sobre isso. eu Muito interessante, né? Que ela fala que a Globo era vista como uma ferramenta da burguesia e agora ela é vista como um instrumento de democracia. engraçado isso. Não sei se é bom ou se é ruim, mas enfim, o ponto é esse. Não, é só você saber que as opiniões vão mudando exato. Os posicionamentos dos veículos mudam também. Mas isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Não, mas eu acho que eu só tava falando assim que eu acho que talvez nós evangélicos temos essa confusão, né? Não é porque a gente busca o zelo pela verdade que a gente precisa estar fechado, né, para outras formas de interpretar a realidade, né? E isso tem muito a ver com ciência, tem a ver com a credibilidade que a gente dá para instituições, para canais de comunicação, todo esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem, agora, já que eu falei de um risco inerente ao evangelicalismo em relação a fake news, essa suscetibilidade que eu falei, por causa dessa nossa tendência de questionar a realidade, eu acho que a gente poderia, se a gente tem, spoiler, tem, mas se a gente tem, oferecer recursos teológicos que nos levem a combater as fake news. E eu acho que tem. Sim. Porque do jeito que eu falei, parece que assim, não, então não tem jeito, a gente tem uma narrativa alternativa, a gente sempre vai questionar a realidade, então, né? Mas eu acho que tem. E aí a gente parte do Pentateuco, certo? Boa. Tem dois elementos teológicos no Pentateuco que eu acho que vão ajudar a gente. Primeiro, na lei, o falso testemunho é Você colocou aí? Ele é colocado como um pecado, né, no decálogo, nos 10 mandamentos. O oitavo mandamento aí. Não Ele darás falso testemunho contra o seu próximo. E o que é o falso testemunho? Não é só a mentira. Também a mentira também é combatida e tal, e tá dentro desse mandamento, mas a ideia do falso testemunho contra o seu próximo, ele é explicado depois em Deuteronômio, porque a justiça no mundo antigo, ela não era baseada no CSI, né? Não tinha polícia científica, não tinha nada disso. Ela era todinha baseada em relatos, todinha baseada em testemunhos, né? Então, se você olha lá uma obra antiga clássica, né?
Édipo Rei, né? É cheio de testemunhos sobre o que é que aconteceu, né? Até eles descobrirem por que está acontecendo aquele problema todo lá da maldição. Mas não só um parênteses aqui, não só no mundo antigo, né? A maior parte do nosso conhecimento, ele vem por testemunho. Exato, perfeito. Porque o nosso conhecimento, ele é comunitário. O pessoal da epistemologia social, um abraço aí pro Marcelo Cabral, nosso amigo que manja desse tema. Então, assim, os nossos conhecimentos, eles vêm, a grande maioria, não por empreendimentos individuais, mas por comunidade. Ou seja, vem por testemunho de outras pessoas acerca de alguma coisa. Até hoje. Perfeito, perfeito. E aí, o que acontece? Aí a gente entra num campo da neutralidade da evidência, né? Que é um tema complicadíssimo, mas que tem uma galera que, né? Mas beleza. Então, mas ali era totalmente dependente. Quer dizer, apenas os testemunhos, você não tinha outros elementos de investigação que pudessem trazer um desafio daquilo que está sendo dito. Então, a própria justiça dependia de testemunhos confiáveis. Tanto que em Deuteronômio diz, aquele que dá falso testemunho com o seu próximo e seu próximo tem um dano por causa disso, uma condenação por causa disso, quem deu falso testemunho vai receber a mesma pena. É nesse contexto em Deuteronômio que aparece a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. E ele aparece nesse contexto do falso testemunho. Agora, quantas pessoas já morreram por causa de fake news, né? Porque no final das contas, as fake news, elas são sempre no tribunal da internet, elas sempre aparecem no tribunal da internet. E elas aparecem como falso testemunho nesse nosso contexto, né? Então começa por aí esse elemento do Pentateuco, né? E aí eu puxo um outro elemento do Pentateuco também, que é a própria visão da criação a partir da palavra. Existe uma coerência dita em Gênesis de que o mundo é criado a partir do que Deus diz. Então existe uma coerência entre o que é palavra de Deus e realidade. Por isso que a mentira é um grande problema, porque ela é uma negação de Deus mesmo, entendeu? Ela é uma negação da própria realidade das coisas. Ela é uma tentativa de manipulação da realidade, quase que uma criação de mundo alternativo ao mundo de Deus. O que é algo muito legal da gente pensar a partir das redes sociais que formam de fato mundos, né? Aquele filme legal até certo ponto, que a solução não é tão boa, mas as informações, tem muitas informações relevantes do dilema das redes, né? Tem uma mulher que fala lá exatamente isso. Ela fala, olha, às vezes você tem o sentimento de que aquela pessoa vive em outro planeta porque ela de fato vive. De fato ela vive em outro planeta. Porque a gente não habita só a realidade palpável, a gente habita uma realidade simbólica. E está se criando uma realidade simbólica a partir do que é dito e das ideias que são dadas. Então, existe um recurso teológico, acho que é importante, que é essa coerência entre realidade e palavra de Deus, que nos leva a investigar o mundo com total liberdade. Total liberdade. O mundo está aí para ser conhecido, para ser investigado, para ser compreendido segundo o que ele é. Nós não devemos temer o método científico. Pelo contrário, a gente deve apurar mais e mais o método científico. A gente não deve temer descobertas, né? Não, a gente deve mais e mais buscar vencer os viés de confirmação, quebrar as nossas câmeras de eco para chegar a pontos de vista que eram inacessíveis a nós, para compreendermos melhor o que a gente pode dizer da criação em si. Porque, de fato, a gente não tem uma apreensão do mundo em si independente das nossas visões subjetivas. A gente não tem. A nossa subjetividade sempre está ali. Mas a gente pode desafiar essas subjetividades porque a gente acredita numa realidade independente da gente mesmo. E isso é algo que a teologia nos afirma, né? Então, eu acho que esses dois recursos nos ajudam a combater as fake news aí. Perfeito. Não, e eu só vou mencionar aqui um livro interessante. Baita livro, já vi qual que é, você não viu ainda. O livro do... Não, segura um pouquinho, deixa eu aproveitar esse momento. Sou dramático. 10, 9. Tem um livro muito bom que foi lançado pela Thomas Nelson e ABC2, que é o livro do Peter Harrison, Os Territórios da Ciência e da Religião. E lá ele é um historiador da ciência e religião, que é um campo um tanto recente, né? Ultimato, desculpa. Ultimato é vencedor. Pessoal. E nesse livro ele fala sobre o espírito cristão e protestante depois, de investigação da realidade como uma busca por uma nuance da criação de Deus, né? Ele até usa muito daquela metáfora dos dois livros de Deus, o livro da natureza e o livro da revelação, dizendo que Deus ele se revelou assim, tanto na escritura, na palavra de Deus, quanto na realidade criada. Então, a própria ideia de existir uma realidade que é criada e é inteligível a nós, a gente pode compreender, é motivo suficiente para a gente buscar o conhecimento natural das coisas, que na Idade Média era o pessoal, antes da Revolução Científica, quem fazia esse tipo de trabalho eram teólogos, que eram chamados de teólogos e filósofos naturais, né? Pessoas que tinham conhecimento tanto teológico, da teologia
teologia dogmática, digamos assim, quanto também das ciências, do que a gente chamaria de ciências naturais, embora isso não existia ainda na época, né? Ou seja, era parte do trabalho do cristão porque ele compreendia isso. Agora, é só no nosso tempo de hoje que a gente vê um descolamento entre a busca pela realidade que é criada por Deus e aquilo que a gente deve preservar, que é a nossa verdade, que é a Bíblia e tal, né? Na verdade, as duas coisas não precisam estar em debate, né? Curiosamente, né, a gente trata a criação como sendo uma ilusão. Ao invés de pensar que ela é a criação de Deus, né? É muito doido como os escritores do Antigo Testamento, eles olham para a criação como, e do Novo Testamento também, dentro de um contexto judaico, olham para a criação como um elemento da revelação divina, certo? Então Paulo vai falar, olha, eles olharam a criação, né, que é no Novo Testamento, mas é judeu, né? Eles olharam a criação e negaram, ou o salmista falando, né, os céus declaram a glória de Deus e tal. E a gente tem uma visão muito mais platônica, não é? De que a realidade é ilusão e a verdade é uma convicção interna calcada na fé. Então, assim, uma coisa é o ver para crer, né? Aí a gente pega esses elementos que não tem nada a ver com isso. A gente pega esses elementos como sendo um problema. E assim, eu tenho uma série de questões sobre isso. A minha grande revolução teológica pessoal foi a leitura de Calbart, que faz questionamentos profundos sobre teologia natural. Então, assim, eu tenho vários pontos de cuidado sobre o quanto a gente pode saber disso. Mas não é uma negação do que se pode saber do mundo, entendeu? Com uma investigação séria. Então, a gente não deve tomar mentiras convenientes como sendo expressão do que Deus de fato quer dizer. Porque mentiras convenientes são uma rebeldia contra a realidade criada por Deus mesmo, né? Sei de todos os problemas de atingir a realidade pura, sei da realidade da subjetividade, que a subjetividade também é uma realidade, certo? Sei de tudo isso, mas tem hora que a gente precisa falar, galera, tem coisas que são factuais, tem coisas que a gente precisa... Que elas não dependem do que eu acho, né? Não dependem da opinião. E, cara, é importante que a gente tenha esse senso, como cristãos evangélicos, de que a ciência, por exemplo, né, e o conhecimento sobre a realidade é uma coisa que a gente deveria ser aberto para isso, ao invés de ser fechado, né, digamos assim, né? Porque, assim, não podemos negar que a ciência ela é um empreendimento humano, ou um dos empreendimentos humanos mais bem-sucedidos da história, porque eles nos trouxeram inúmeras coisas que eram impensáveis no mundo medieval. Medicamentos, né, a cura de doenças. Imagina quantas pessoas morreram de gripe, né, na história toda. Agora as pessoas não morrem de gripe se elas forem vacinadas, né? E, assim, inúmeras coisas que são vantagens na nossa vida moderna devido às descobertas e dos desdobramentos da ciência, com todos os seus limites, porque qualquer empreendimento humano tem seus limites. Que eu tenho dificuldade de botar tudo debaixo desse guarda-chuva do empreendimento humano, sabe? Eu diria que dos caminhos que a humanidade escolheu, né? Porque não são naturais, né? É um caminho que tem bons frutos. Assim como a escrita, por exemplo. Não é natural, escrita e leitura. Mas você tem bons frutos, né? Ou coisas desse tipo. Assim. Sim, total. A filosofia, eu acho que é um bom exemplo. A arte, à humanidade, né? A arte pertence à humanidade. E ver tudo isso. Mas tudo isso para dizer que de fato as fake news são problemas grandes e que quando a gente olha para a ciência, ou a gente olha a abertura para o conhecimento no geral, a gente está falando de ciência, mas pode ser qualquer coisa, né? A gente tem um pouco mais também de capacidade de compreender a realidade que Deus criou. Esse é um ponto importante, né? Agora, mano, só uma coisa, só para uma observação que eu preciso fazer, não é nem partir em defesa dos meus irmãos e irmãs evangélicos, né, mas que tem a ver com aquilo que você falou, que existe algo, talvez no evangelicalismo, né, ou na imaginação evangélica, não sei se a gente pode colocar dessa forma, que propicia as fake news, né, mas, cara, é interessante porque isso não só acontece com a gente. Não. Né? Tem um cara que é um teólogo político, que não é teólogo, mas é dentro da teologia política, ele é filósofo, mas dentro da teologia política ele é considerado um teólogo político, que é o Giorgio Agamben, né? Tá. Que é um cara que é herdeiro do que é chamado de hermenêutica da suspeita, que é um termo que o Paul Ricoeur usou para falar de Freud, Nietzsche e Marx, que são assim mestres de suspeitar do conhecimento da realidade, né? O Freud achava que o nosso conhecimento da consciência era falso porque exigia
Calvino Foi. tá ali. Então, só voltando aqui. Então, porque o Freud ele acreditava que o consciente não é tudo que a gente sabe, então existe uma falsa consciência. O Marx pensava na estrutura, superestrutura e infraestrutura, que... É infraestrutura? Esse é o termo correto? Superestrutura. Né? Que de alguma forma mascarava, e a ideologia também que de alguma forma mascara a realidade como ela é, como se o mercado, as relações de trabalho e tal fossem naturais, inerentes à realidade, enquanto na verdade elas são construção. E o Marx e o Freud e o Nietzsche, ele pensava nos valores, todos os valores, sejam religiosos, né, meramente éticos, filosóficos e tal, como um problema da humanidade, porque ele tenta organizar uma realidade que em si mesma não é organizada, né? Ela é caótica, o universo é caótico, não é um cosmos, mas é um caos. Então, ele é um herdeiro dessa tradição de duvidar das coisas, da suspeita acerca da realidade. E ele, durante a pandemia, lembra disso? Foi. Durante a pandemia, ele ficou, enfim, cheio de teorias da conspiração, para ser bem honesto, né? E os seguidores dele, que a maioria são progressistas, né? Porque ele é do campo da esquerda, do Agamben, e eles ficaram assim, um tanto divididos. Assustados. Né? Alguns falam assim, não, mas é porque ele é da hermenêutica da suspeita. Outros falam assim, não, mas ele errou, é assim mesmo e tal. Então, assim, só para dizer que isso acontece até mesmo com um cara que é altamente secularizado, como o George Agamben, da filosofia e tal, que não tem compromisso nenhum com fé ou com religião, né? Para mostrar como isso é uma coisa que atinge a todos nós, né? Por diversas razões, né? E as redes sociais acho que são as principais razões pelas quais a gente vive. O que eu acho muito curioso no efeito disso é que a suspeita, né? Não essa suspeita... Não estou entrando no conceito filosófico, né? Mas da prática, do dia a dia. Sim. A suspeita vira evidência, né? E existe uma razão para isso também, e aí talvez seja um outro elemento teológico importante para a gente, porque teorias da conspiração, elas nos transformam em especialistas por um caminho muito mais curto, né? Porque assim, se eu acredito que a Terra é plana, enquanto milhares de doutores no mundo inteiro, todos os anos são formados falando de Terra esférica, então eu rapidamente me transformei em alguém que conhece melhor a realidade do que eles, entendeu? Então ela me põe lá em cima, rapidamente, né? Sim. Então tem um quê de orgulho que acaba tirando nisso, né? Total. E que pode ser... E aí, o que acontece? O outro que não tá nessa minha convicção, ele é alguém que ainda tá limitado, tá ali né? Ainda tá enganado, é o cara que ainda não tomou a pílula vermelha, né? O cara que tá ali. Quando, na verdade, há todo um esforço na construção do conhecimento, né? Então, é isso que eu vejo algumas pessoas que lidam com teorias da conspiração dizendo, e eu acho muito interessante. Fala assim, olha, uma coisa que você precisa valorizar de um teórico da conspiração é que ele quer saber. Isso é uma coisa a se valorizar, certo? Porque a suspeita, ela é um elemento, a dúvida, ela é um elemento da investigação, da curiosidade e tal. O problema é que ele muitas vezes se contenta com respostas muito simples e se fortalece muito nessa narrativa que elimina dados que são conflitantes, né? Então a gente precisa... Mas eles vão fazer a mesma acusação de quem não pensa como eles. Você está eliminando aquelas informações. Então a gente precisa de um método que a gente converse, a gente sente e concorde e vá atrás, entendeu? Então essa é um bom elemento que eu acho que vem da teologia também. A teologia nos ensina que a verdade não está em nós, está fora de nós, né? Então, se ela está fora de nós, ela pode ser acessada, compreendida de maneira dinâmica. Há verdade em nós, obviamente, porque a gente também está fora dos outros, né? Há verdade em nós também, mas essa humildade é necessária, porque ninguém é o dono da realidade, né? Cara, então, em relação a isso, eu acho que eu vou estar usando o versículo aqui de forma... tipo o teólogo sistemático, eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente sabe disso, né? Mas o teólogo sistemático ele tem um problema histórico que ele cita versículo... O texto prova. Ele cita versículo, aí o pessoal da Bíblia fala assim, o pessoal tá tudo errado, eles não sabem o que eles estão falando, esse texto não tem nada a ver. Eu tô correndo risco de fazer isso, tá bom? Mas é só para relembrar aquele texto de Efésios 4:15, né? Eu anotei aqui para minha memória não é boa, em que Paulo fala para nós seguirmos a verdade em amor, embora ele esteja falando ali sobre o corpo de Cristo, uma coisa mais localizada e tal, eu acho que vale a pena a gente pensar
em como a nossa comunicação e o nosso zelo pela verdade, seguirmos a verdade, ele tem que vir com essa virtude, né? Essa virtude do amor. E quando ela é desapropriada do amor, ela é desassociada do amor, melhor dizendo, ela corre o risco da gente se manter dentro dessas bolhas e câmeras de eco e tal, que são cercadas de fake news. Mas quando a gente tem o amor, que ele é necessariamente uma abertura ao outro, porque amar não é amar a mim mesmo, é amar o outro, né? Essa referência que Jesus nos deu no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, é que o Novo Mandamento não é de amar o seu próximo como a ti mesmo, é amar o próximo como Jesus amou. Então é um amor interrelacional, né? Um interpessoal. Nesse sentido, amar o outro também é fazer uma aproximação entre aquelas pessoas que estão divididas por ideologias ou por fake news e tal, por acreditar em coisas diferentes. Então, assim, quando a gente pensa em zelo pela verdade, a gente precisa pensar no zelo pela verdade que é falada, que é seguida, que é comunicada em amor. E dessa forma, a fake news ela vai ser, digamos assim, mitigada, né? Porque a gente tem a capacidade de, em amor, ouvir o que o outro tem a dizer, ou vamos colocar as formas práticas, né, de acabar com fake news, verificar as fontes, né? Verificar se o texto que está falando ali é coerente, se os dados têm a ver com a conclusão de quem falou o quê, né? Se não é uma IA, tudo isso que são soluções práticas, né? Mas que tem a ver com não colocar o alvo, não manter o alvo no outro que está sendo atacado ali por fake news, que esse é o objetivo das fake news, mas pelo amor que eu tenho para com o outro, né? Então é a verdade em amor. Acho que esse binômio, né? Entre verdade e amor. Binômio é uma palavra das exatas que a gente da humanas adora usar. Ah, eu amo. Tem várias. Tangente também a gente usa bastante, né? Exatamente, cara. Muito então, é isso mesmo. Eu acho que é isso, né, mano? Até porque as duas esferas, elas se tocam nesse versículo, né? A racional da verdade e a afetiva do amor, né? Que são campos que são profundamente desafiados por essa questão. E aí que a gente entra. Qual que é o valor, então, dessa narrativa bíblica para isso? Não é só esse subsídio teológico que eu dei. Porque você pode nem acreditar na Escritura de maneira nenhuma e continuar tendo esse compromisso com a verdade. Não, a realidade existe, ela está aqui, eu quero entendê-la. Beleza, você não precisa ser crente para isso. Né? A diferença é a radicalidade do desafio ao amor. Perfeito. Certo? E essa radicalidade... Porque, assim... argumentos cientificistas foram bastante utilizados para uma série de violências, né? Assim como argumentos religiosos, certo? Mas se a gente olha a narrativa bíblica como sendo essa que no desafio ao amor, a considerar a voz do outro, Bonhoeffer falava que ouvir é a primeira maneira de amar, né? Então se a gente tem essa postura, eu acho que ela é muito... Ela já desafia uma série de coisas. E mais duas coisas que eu acho que estão no próprio caráter de Deus. Manda. Tem, primeiro, as orações. Eu tenho pensado muito... Tá vendo como a gente tá propositivo? Rapaz, mas demais, né? Tá vendo? Demais, O próprio caráter de Deus nos leva a duas maneiras de lidar com o outro, com a internet, com as redes sociais. Primeiro, as orações. Cara, Deus nos ouve. Isso é uma doideira, porque Ele já sabe de tudo. Entendeu? Ele sabe de tudo e Ele nos ouve. Essa é uma valorização pessoal inimaginável, certo? E eu tenho pensado muito nisso, na oração como modelo de comunicação. Eu já falei até para casais sobre isso. eu penso que tem muitos caminhos legais aí. E a segunda coisa, o caráter de Deus, que tem a ver com essa onisciência também, é que Deus, diferente de nós, Ele sabe de tudo e ainda nos ama infinitamente. Enquanto nós, quanto mais nós sabemos através das redes sociais, mais a gente odeia. Então é um desafio muito grande para nós cristãos de saber mais e crescer em amor. Isso é muito difícil, cara. E só num entendimento de falar, cara, tudo isso que eu sei que me revolta, não revolta a Deus. Porque Deus ama. Revolta a Deus sobre a injustiça, ok. Mas Deus ama as pessoas. Como Deus pode amar as pessoas num contexto de injustiça como esse? Essa injustiça que me revolta, que me faz odiar o outro, não faz Deus odiar esse mesmo outro que eu odeio. Como pode se Ele sabe disso e não odeia o outro? Então isso deve me desafiar ao amor. Eu acho que esse é um caminho legal também para a gente ter uma maneira mais pacífica de lidar na internet. Afinal de contas, o que as fake news mais fazem é promover ódio, certo? Não prospera fake news que alegra. Por exemplo, a do canguru mesmo,
pra pegar uma aí, ela revoltou muita gente por causa, uns com revolta da mulher, você é doida, quer botar um canguru no avião? Outros com revolta da companhia, você não quer deixar a mulher entrar com um animal de suporte dela, que é um canguru. Olha que bonitinho ele, é muito bonitinho mesmo. Ele tá paradinho assim. Com um bilhetinho na mão. Então, cara, veja que coisa doida, né? Como essas fake news, elas engajam por causa da revolta e do ódio. Sim. E a gente é desafiado por Deus a amar mais quanto mais nós sabemos. Eu acho que essa é uma boa questão. Cara, muito bom, hein? Muito Legal. bom. Esse tema é muito importante. Eu espero que a gente tenha, assim... A gente tem que ter mais paciência, né? Assim, uns com os outros, nas redes sociais, né? Pacificadores. Cara, esse é um tema pra gente. Vamos falar sobre ser pacificador em algum momento. Bem-aventuranças. Isso aí. E recomendações? Tem? Então, eu tenho recomendações aqui. Primeiro, a do Peter Harrison. Então, o Peter Harrison, com certeza. Cara, e uma coisa que o Thiago não disse, mas eu vou dizer, é um livro gostoso de ler. Ele é muito bem escrito, muito tranquilo de ler. Cara, muito bom. Muito bom. Esse livro é muito legal. E tem esse livro aqui, ó, que é do Ricardo Alexandre, que é A Verdade Vos Libertará, Reflexões sobre Religião, Política e Bolsonarismo. Um livro foi assim... Não trouxe o meu porque eu emprestei pra nossa amiga Rio. Ah, é? Tá emprestado. Mas tá aí, esse livro do Ricardo Alexandre, ele fala sobre o conceito de verdade, pós-verdade e tal, e fala sobre como as redes sociais foram utilizadas grandemente para espalhar notícias falsas e tal, influenciar eleições e tudo. Então, é um livro interessante. Você quer? Não, depois eu vou falar dele. Eu vou falar dele em outro episódio. Eu quero recomendar, eu já recomendei aqui, eu acho, mas eu quero recomendar de novo Infocracia, do Byung-Chul Han, que é o livro que eu citei aqui sobre o dataísmo. Eu acho que é muito legal a abordagem que ele faz. O Byung-Chul Han é um cara que meio que bateu um pouquinho encostou um pouquinho no caminho do Agamben também em outro livro, na Sociedade Paliativa, tem um capítulo dele ali que... Não lembro disso não quero nem lembrar. Mas é uma fala num capítulo, né? Mas o Infocracia é um livro muito legal mesmo, faz a gente pensar em várias coisas aí. Então, e tem o documentário que você citou também, né? O Dilema das Redes? Dilema das Redes, que é um documentário interessante. É interessante. Né? A solução é fraca, mas... mas para todo mundo que quer entender um pouquinho como que funcionam as redes sociais, né? O que está por trás do mecanismo, digamos assim, das plataformas, vale a pena entender, assim. Então, acho que é uma coisa que esclarece muito para nós aí. Cara, acho que por fim a gente tem que falar do Substack, né? A gente está publicando conteúdos exclusivos para os nossos assinantes, nossos membros pagos lá no Substack. Isso aí. O Substack é uma plataforma de newsletter, então você recebe por e-mail todos os episódios novos que a gente fizer aqui do Fé Pública gratuitamente. Mas se você quiser contribuir financeiramente, você vai fazer parte da nossa comunidade. Isso significa que a gente vai fazer posts mensais, em vídeo ou em texto e tal, de conteúdo. Até agora foi tudo em vídeo, né? Até agora foi tudo em vídeo, que é mais legal ainda, né? É mais legal de ver do que ler, né? Enfim, exclusivo pro pessoal lá. E também você pode comentar, você pode participar, sabe? Então a gente vai futuramente abrir aí, de repente, um canalzinho pra gente, um canal de comunicação pra gente conversar sobre os episódios e tal. Mas isso quem fizer parte, né? Então, acho que é uma forma legal de contribuir com o nosso projeto também. Isso aí. Então é isso. Muito bom. Quer mais alguma coisa? Não, acho que não. Se você quiser ser membro fundador, dá pra ser lá no Substack. Dá pra ser membro fundador. Membro fundador é o nível... O nível... master da participação. Aí você vai ser lembrado pro resto da vida por nós. E nós vamos dar um salve aqui pra você se você participar disso aí. Valeu? Então é isso. Isso aí, gente. Valeu. Até mais. Até a próxima.